conversar? Tem um tempinho para mim? Bom, hoje nós vamos falar de como nós temos gastado o nosso tempo. Na rotina do dia a dia, correria, corre para lá, corre para cá, arruma uma coisa, arruma outra coisa, trabalhando muito. Em que momento você para dar atenção a quem mais importa? Você sabe quem importa? Você. Esse tempo é uma questão de autocuidado, é uma necessidade. Não é questão de egoísmo não, amiga. É necessário. Será que tem alguma coisa errada? As 24 horas do dia parecem ser curtas para a gente conseguir completar tantas demandas cotidianas. Mas eu te pergunto, quantas vezes você se pegou fazendo algo no automático? Como, por exemplo, dirigir, ir ao mercado, ou até mesmo conversar com um vizinho ou com alguma pessoa, estando totalmente alienada àquela situação. Tenho mais uma dúvida. Qual foi a última vez que você fez alguma coisa por puro prazer, mas alguma coisa referente apenas a você mesmo? Pergunta difícil de responder, mas essa está sendo a realidade nossa cotidiana. Apesar de não ser o ideal, nós acabamos nos acostumando a trabalhar e a viver como máquinas. Você já pensou em fazer algumas coisas para estimular o seu autocuidado? Para você conseguir trabalhar sua compaixão? Bom, você só tem a ganhar, porque o autocuidado, ele promove a saúde mental, que é uma das temáticas mais procuradas nos últimos tempos. Se você tem um tempo para si, se você estimula, tem esse momento de estar pensando em você, você clareia seus pensamentos e fica até mais fácil tomar algumas decisões importantes que a vida implica. Bom, se o seu corpo está mais descansado, mais tranquilo, sem aqueles hormônios do estresse, você vai conseguir melhor desempenho e clareza nos seus pensamentos. Então você terá também, de uma maneira ou outra, mais energia. Quando a gente tem um tempo de autocuidado, quando a gente consegue, de fato, chegar no interior, no nosso interior, nós conseguimos também acessar alguns princípios que a gente talvez deixe escondido para viver o dia a dia. Esses princípios, eles vão sendo camuflados pela armadura rotineira do dia a dia. Então, se a gente promove o nosso autocuidado, a gente consegue também cuidar do outro e se relacionar melhor. Por isso, é necessário que você tenha um tempo para você. Mas, quando eu falo em autocuidado, a gente tem que pensar em coisas simples. Não precisa ser uma grande coisa, uma coisa assim excepcional. O autocuidado, ele pode ser praticado com medidas simples. Por exemplo, eu tenho uma amiga que tem o hábito de escrever um diário. Isso para ela funciona muito bem, porque ela consegue passar aquelas vivências delas para o papel. E isso trabalha mais ou menos esvaziando a sua mente. Ler um livro físico, de papel, até mesmo trabalhos manuais, como um crochê, um tricô e, por que não, fazer as nossas famosas miçangas, atividades que vão trabalhar o nosso interior. Então elas são muito importantes.
Há quanto tempo você não para e cozinha sem pressa? São atividades em que a gente se doa sem esperar o retorno. Porque na nossa vida, normalmente no nosso cotidiano, nós entregamos alguma coisa, mas esperamos sempre um retorno. Esse retorno, às vezes, não volta da maneira que você esperava, das suas expectativas. E isso causa uma frustração que vai culminar no cansaço mental. Vamos combinar uma coisa? Você está precisando tirar um tempo para você. Mas é hoje, não é outro dia não. Eu já vivi diferentes realidades, rotinas pesadas e também rotinas mais calmas. Bom, o que eu percebo nisso tudo é que não importa o tanto que você faça, sempre vai ter alguma coisa a fazer. E essa dinâmica às vezes pode machucar um pouco. Então, percebendo a velocidade da vida e as dificuldades que eu tenho enfrentado, resolvi fazer algumas coisas voltadas para o meu autocuidado. Por exemplo, eu tenho feito meditação, tenho feito alguns exercícios de respiração e quando a minha mente está muito nervosa, querendo fazer e acontecer, eu paro por um momento e me pergunto: qual é a minha prioridade no momento? Essa prioridade momentânea possivelmente seja aquilo que eu tenha que fazer naquele momento. Então, quando a gente consegue porcionar tanta coisa, eu acho que fica mais fácil viver. Você não precisa estar conectado 24 horas. Você não precisa estar sabendo de tudo. Você deve escolher como viver. Algumas práticas como relaxar, orar, colocar sua fé em atividade, faz com que a gente consiga sobreviver à rotina diária. Porque o problema hoje em dia não é mais se você tem ou não oportunidades. As oportunidades, na verdade, estão aí, de monte, de balde. O maior problema hoje em dia é saber escolher como viver. E isso é uma escolha, pessoal. Então, nós temos que ter esse discernimento para saber o que é para mim, o que eu devo absorver, o que é coisa que não adianta absorver porque eu não vou conseguir modificar e vai só simplesmente causar uma relação de desgaste e de frustração psicológica. Para a gente viver bem, essas respostas, elas só são dadas quando a gente percebe que a gente está ali dentro daquele ciclo vicioso. Então tem que dar um passinho para trás. E esse momento de autocuidado, de parar para pensar ou para escrever e refletir sobre a sua vida, vai fazer com que você tenha uma qualidade de vida muito melhor. A minha verdade trazida nesse vídeo encontrou com a sua verdade aí? Compartilha comigo. Qual é a maneira que você promove o seu autocuidado?